Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje iniciamos uma playlist com o filósofo, sociólogo, contemporâneo e francês Gilles Lipovetsky. Vamos fazer uma introdução nesse vídeo falando do conceito de hipermodernidade. Dentro desse conceito falaremos um pouco sobre a ideia de hiperliberdade, de liberdade pela liberdade, fundamental para a gente começar a entender o pensamento desse sociólogo francês, que é um dos mais atuais na compreensão dos problemas, dos desafios, das perspectivas de vida da sociedade contemporânea, chamada por ele de hipermoderna. Bem, sobre o termo hipermodernidade, devemos entender que há uma ideia de aceleração nesse termo. Hipermodernidade. A modernidade se acelerou. Mas o que foi acelerado nela? A sua liberdade. Já vamos entender isso, mas fiquemos primeiro com essa imagem. Para Lipovetsky, da segunda metade do século XX até os nossos dias, ou seja, do final das guerras mundiais até os dias atuais, não houve uma ruptura dentro da modernidade, e sim uma aceleração dela mesma, da modernidade. Já em outros autores encontramos expressões que denunciam, que indicam essa ideia de ruptura. Por exemplo, o francês François Lyotard, ele fala de pós-modernidade a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a modernidade deixou de existir após as guerras mundiais, dando lugar a um outro tempo, a uma outra época, chamada por ele de pós-modernidade. Para Bauman, a modernidade se liquefez. Nesse sentido, ela se desapareceu. Falar de modernidade líquida dentro do pensamento de Bauman é falar de uma modernidade nova, que desfez a antiga, a sólida, a tradicional. Para Lipovetsky, houve uma continuidade dos tempos modernos, uma continuidade mais acelerada, mais veloz. E quando começou a modernidade historicamente? Esse período moderno, dentro da história tradicional, começa no século XVI, nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, com o início da globalização, com a descoberta da América. Mas, dentro da sociologia de Foucault, de Lipovetsky, falar de tempos modernos é mais especificamente falar do mundo pós-Revolução Francesa. Esse evento que ocorreu na Europa, na França, no final do século XVIII, gerou um mundo a partir do início do século XIX, um mundo novo, um mundo individualista. Portanto, essa modernidade que nasce com a Revolução Francesa tem cerca de 200 anos. Em poucas palavras, o que significou ela? A vitória, o triunfo do indivíduo sobre a coletividade. O triunfo de um indivíduo que se sentia esmagado pela monarquia absolutista divina do antigo regime. Para entendermos isso de modo mais detalhado, simples e direto, vamos recorrer, repito, de modo resumido, aos principais pensadores que lutaram pela liberdade do indivíduo, pelo triunfo do indivíduo sobre o coletivismo, sobre a sociedade de estamentos onde não havia liberdade, de ascensão social. Enfim, vamos em linhas gerais, relembrar os principais pensadores que lutaram pelo indivíduo contra o rei, contra a monarquia absolutista divina, contra o despotismo do antigo regime. Comecemos por Kant. Kant era contra a ideia de divindade real. O rei não era Deus, muito menos a Igreja Católica era divina. A monarquia e a Igreja Católica seriam instituições sociais, humanas, portanto sujeitas à corrupção. Kant afirmava a maioridade intelectual. É por meio da ilustração, do esclarecimento, é por meio do iluminismo, do conhecimento, do uso da razão, que o indivíduo se liberta da ignorância, se liberta do domínio que exerce sobre ele o rei, a igreja, a religião como um todo, a política como um todo, a tradição,
esse indivíduo é crítico, é autônomo, não obedece por obedecer como faz uma criança. Obedece sabendo o que é melhor para ele e o que é melhor para a sociedade. Isso também, para Kant, exige coragem. Portanto, a maioridade intelectual exige, kantianamente falando, coragem e conhecimento. Coragem de um indivíduo responsável pelo seu destino. Conhecimento de um indivíduo que critica de modo sensato as tradições que são prejudiciais à sociedade. A política, a religião que promovem a ignorância e a exploração do homem pelo homem. Maioridade intelectual. Para Kant, destruiria aquele mundo de ignorância em que se acreditava na divindade do rei e na divindade de outras instituições como a Igreja Católica. Adam Smith era contra o mercantilismo. O mercantilismo era, em linhas gerais, o rei esmagando a economia, o rei esmagando o trabalho dos seres humanos. Imaginem vocês o rei como um vampiro que não produz, que não trabalha, mas que vive eternamente do sangue e do suor dos seus súditos. Esse era o rei. Essa era a imagem do rei para Adam Smith. Ele não descreveu a monarquia nesses termos, mas podemos fazê-lo dessa maneira. Se Adam Smith era contra o mercantilismo, ele era a favor do livre comércio. O comércio, o trabalho humano, a agricultura, a manufatura, a indústria de modo geral, o comércio, enfim, as atividades econômicas, atividades centrais para o ser humano, que com seu trabalho transforma a natureza, adapta a natureza ao que o ser humano quer. Enfim, as atividades laboriais de trabalho deveriam se libertar do rei. O rei que, naquela época, no antigo regime, praticava um monopólio comercial. Ele decidia quem faria comércio, quem não faria comércio, quem iria produzir, quem não iria produzir. Esse mesmo rei, com altos impostos, sugava o dinheiro, sugava o suor dos trabalhadores, dos burgueses, dos comerciantes, e usava esse dinheiro para quê? Para financiar seus banquetes, para financiar suas guerras domésticas, suas brincadeiras militares, para financiar seus exércitos que protegiam apenas a ele, rei. O rei usava o dinheiro desses impostos para a compra de joias, para a construção de palácios magníficos como o de Versalhes, que chegou a possuir 5.000 moradores no seu interior, 1.000 nobres puxa-sacos que recebiam pensões milionárias e 4.000 funcionários, todos para manter o puxa-saquismo ao rei Luís XIV. Enfim, deveria deixar de existir esse Estado monárquico que cobrava muitos impostos para se sustentar, para sustentar o seu luxo. O trabalho deveria vencer esse rei vampiro, o trabalho deveria se libertar. Adam Smith acreditava que o mercado, que o trabalho, a economia, tem regras próprias. O mercado é equilibrado, por exemplo, o preço das coisas é o preço justo. Quando compramos um saco de batatas, por exemplo, por R$10, por 20, por R$50, enfim, estamos pagando pelos salários dos trabalhadores envolvidos, estamos pagando pelos aluguéis das máquinas, das fábricas, enfim, dos locais de produção envolvidos na produção da batata, estamos pagando pelos lucros do agricultor, do comerciante, daquele que transportou. O preço é justo. Não é necessário que o rei imponha preços. Deixe o mercado livre. O preço de mercado, que vem depois do preço justo. O que é o preço de mercado? É o preço da lei da oferta e da procura. Quando um produto é largamente produzido, é produzido em grande quantidade, o seu preço cai. E o seu preço cai por uma razão muito simples. A produção, a oferta está maior do que a procura. Se a procura está menor, é porque as pessoas estão precisando menos desse produto. A demanda é menor. Então, a produção se reduzirá, porque o preço dela caiu, ela não dá mais lucro, e o mercado vai verificar. No lugar de batata, o que as pessoas querem? Se elas querem abóbora, então a produção de abóbora vai aumentar, a oferta de abóbora vai aumentar porque a demanda aumentou. O mercado, ele se regula, ele se controla. O mercado, na visão de Adam Smith, é perfeito. O mercado é o lugar onde o ser humano se realizará, onde o ser humano será feliz, onde ninguém vai explorar ninguém, onde todos terão direito a um lugar ao sol. Uma grande mentira. Adam Smith não viu depois o que aconteceria
com as jornadas de trabalho de 16 horas dos trabalhadores no século XIX. Ele não viu os entregadores do iFood trabalhando 16 horas por dia hoje para ganhar R$1.000, enfim. Mas ele era contra o rei que dominava a economia. Ele era contra o rei que se servia dela. John Locke era contra a falta de garantia dos direitos humanos. John Locke afirmava, lá no século XVII, nos anos de 1600, 3 direitos naturais e inalienáveis, ou seja, direitos que surgem exatamente quando nasce o ser humano de qualquer sexo, de qualquer raça, de qualquer lugar, de qualquer religião. Se é humano, tem esses 3 direitos inalienáveis, inseparáveis de tudo que é humano, de todo indivíduo humano. Quais direitos são esses? O direito à vida, à propriedade e à liberdade. Para Adam Smith, nenhum déspota, nenhum rei tem direito a dispor da vida do ser humano, a tirar a vida de qualquer indivíduo, porque o rei não é Deus, o rei também é humano. Ele deve sim punir, prender, ressocializar, mas não matar. Ninguém está acima dos seres humanos. Só a lei, só os direitos naturais estão acima dos seres humanos. O direito à propriedade, o rei não tem direito de viver no luxo, cobrando altos impostos. Ele deve sim cobrar impostos suficientes para investir em infraestrutura, em estradas, em pontes, em portos, para investir em segurança, dando liberdade e tranquilidade para as pessoas trabalharem e comprarem suas propriedades privadas. Pelos bens materiais viria também a felicidade, direito à propriedade. Liberte o ser humano para que ele seja feliz. Hoje isso se tornou, na visão do sociólogo Byung-Chul Han, um excesso do princípio de positividade. Você está livre, o Estado te libertou, vá lá, pedale 300 km num dia, entregando comida pelo iFood e conquiste o seu espaço no mercado. Se não conquistar, a culpa será inteiramente sua. Esse sonho de libertar o ser humano do poder político para que ele, pelos bens materiais, pelo trabalho, conquiste sua felicidade. Sabemos que não é muito bem, que não é tão fácil assim. E por fim, o direito à liberdade. A liberdade de expressar-se politicamente, a liberdade de expressar-se religiosamente, a liberdade civil de ir e vir, não tendo um rei despótico, um rei tirânico, que dispõe da liberdade e da vida das pessoas ao seu bel prazer, que brinca com a liberdade. Isso não pode existir para John Locke, porque um direito fundamental do ser humano é o direito à liberdade, que só pode ser tirado quando um indivíduo, exercendo a sua liberdade, passar o limite dela e ofender a liberdade do seu semelhante. Direito à liberdade, à propriedade e à vida. Montesquieu, que no seu livro, na sua obra Do Espírito das Leis, afirmava: o rei deve deixar de existir como aquele que concentra todos os poderes em suas mãos. Os poderes reais devem ser divididos em executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, Montesquieu observava, funcionava como cães de guarda, carrascos que matavam, que torturavam em nome do rei, em nome da vontade real, da vontade de um rei que se dizia Deus. Então, o judiciário deveria ser independente, legalista e obediente à lei, à ordem, à liberdade das pessoas, à liberdade civil, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, e não ser mais um judiciário que funcionasse como cães de guarda do rei, como carrascos do rei. Enfim, o legislativo deveria ser independente, não deveria mais fazer leis centradas na necessidade do rei, mas leis centradas na necessidade do povo. Por fim, o executivo, o rei, o próprio rei com poder executivo, não poderia mais executar as leis deixar de executar as leis do legislativo. Deveria obedecer, executar, pôr em prática as leis de um legislativo que trabalhasse pelo povo. O rei deveria, obedecendo a essas leis, servir ao povo e não servir-se a si mesmo, como acontecia nas monarquias europeias da época.
Voltaire defendendo o fim do monopólio da verdade, monopólio da verdade que ficava com o rei, com a Igreja Católica no antigo regime. Para Voltaire, não posso concordar em nada com o que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizerdes, ou seja, liberdade de expressão, liberdade religiosa, sobre todas as coisas, a liberdade do indivíduo deve ser garantida contra o rei, contra a monarquia. Denis Diderot e Jean Léron d'Alembert e Diderot, os criadores da enciclopédia, sujeitos que apostavam num saber feito pela cooperação de cientistas e intelectuais, cooperação, ciência, verdade, razão, tudo isso organizado em uma grande coleção de obras que abarcariam todo o conhecimento humano, acessível a todos, porque organizado, porque verdadeiro. E se esse conhecimento fosse democratizado, acessado por todos, a humanidade seria melhor, a humanidade seria mais autônoma, não mais serviria de cordeiro sacrificado no altar do rei. Rousseau, contra os privilégios dos nobres que não pagavam impostos, entre eles os reis e os padres e o clero. Rousseau contra esses privilégios de uma pequena elite de menos de 4%, menos de 3% da sociedade do antigo regime, que dominava todas as propriedades rurais, não pagava impostos e explorava como sanguessugas, como vampiros, o povo. Para Rousseau, o povo deveria se ver livre desses sanguessugas, porque o ser humano, na verdade, nasce bom, ele é um bom selvagem, mas que ao entrar em contato com essa sociedade de exploração, passa a querer explorar o outro. Enfim, a liberdade da Revolução Francesa criou uma modernidade que libertou o indivíduo das amarras, das grades, dos cadeados reais. E, por fim, chegamos a maio de 68, a França, a Revolução Jovem, a Revolução dos Jovens, uma revolução que não envolvia grandes pensadores, uma revolução mais espontânea. E o que os jovens queriam? Os jovens queriam lutar contra todo tipo de autoritarismo. Lutavam contra o autoritarismo do marido contra a esposa, do heterossexual contra o homossexual, dos pais contra os filhos, da escola contra o aluno, da tradição contra a livre escolha do indivíduo. Uma luta contra toda a tirania da tradição, da escola, dos pais, da heterossexualidade, do marido machista. Enfim, foi uma luta positiva, mas Gilles Lipovetsky observa o seguinte: aquela liberdade experimentada desde a Revolução Francesa, no final do século XVIII, até maio de 68, até a década de 60 e 70, aquela liberdade que possuía uma causa. Eu luto porque eu sou oprimido. Ela deixou de possuir uma causa. E aí essa é a finalização desse vídeo, de modo bem polêmico, eu acho, mas essa liberdade passou a ser exercida por ela mesma. Por que você está se revoltando? Por que você está exercendo o seu direito de liberdade? Então você me responde: eu não sei por que causa eu luto, eu não sei por que causa eu me revolto. Eu apenas quero mostrar que eu sou livre. Mostrar-se que é livre, vazio, sem nenhum sentido, sem nenhuma causa. Então vemos hoje, por exemplo, manifestações feministas extremamente agressivas contra, por exemplo, figuras sagradas. Manifestações que não vão acrescentar, construir grandes debates e discussões sobre a situação da mulher. Por exemplo, uma feminista que defeque sobre a imagem da Virgem Maria está, pode ela dizer, querendo enfrentar a ideia de que a mulher deve ser mariana, pura, virgem, casta, e o homem não. A mulher não tem o direito à liberdade sexual que o homem tem. Tudo bem, há esse simbolismo, mas será que não haveria uma outra maneira de exercer essa luta simbólica, essa luta contra o machismo que exige que a mulher seja pura enquanto o homem tem liberdade para viver como ele quer sexualmente? Enfim, talvez esse feminismo agressivo queira
excessivamente exercer a sua liberdade, apenas, mas sem lutar por uma causa realmente social, a liberdade da mulher. Temos manifestações como as paradas gays pelo mundo todo, muitas vezes, com atos sexuais explícitos, mas atos sexuais explícitos em via pública vão acrescentar alguma coisa à luta do homossexual pelo fim do preconceito, pelo fim da homofobia? Talvez esses manifestantes não sejam realmente manifestantes, sejam apenas jovens que queiram mostrar que são livres. Livres para quê? Livre por quê? Não sabem. Querem ser livres, são livres, mostram que são livres sem nenhuma causa. É a liberdade pela liberdade, é a hiperliberdade. O individualismo se tornou um hiperindividualismo, não luta mais por uma causa social de todos, luta apenas por si mesmo. É cada um por si, tentando aparecer, tentando ofender, tentando sobrepor-se ao outro pela rebeldia, pela revolução, pela manifestação sem causa aparente, sem causa real, sem causa social. Os filhos se libertaram dos pais, da opressão dos pais, mas hoje temos filhos que não aceitam, de modo geral, a referência dos adultos em casa, a referência dos professores na escola. Ora, revoltar-se contra pais ou professores, a escola tradicional, aquela enfrentada pelos revolucionários de maio de 68, era uma escola que empurrava nos jovens a memorização, aquela educação centrada num vestibular puramente feito pela memorização, pelo excesso de conteúdos, pelo excesso de saberes que não teriam nada a ver com a vida real do aluno. Aquela escola era maléfica ao aluno, sim, mas a escola hoje mudou. A escola hoje atende a esse aluno, ou tenta atender individualmente a esse aluno. E mesmo tendo liberdade, mesmo tendo esse atendimento, esse aluno, esse jovem, se rebela. Mas se rebela contra o quê? Se ele já é livre. O jovem, o filho, que hoje não mais tem de obedecer à carreira acadêmica que o pai impõe, que não mais tem de obedecer à orientação sexual que os pais impõem, ainda assim é rebelde. Mas rebelde por quê? Se ele já é livre. Enfim, os filhos ficaram livres, os alunos ficaram livres da escola tradicional e da família tradicional, que esmagavam os jovens. Mas hoje ainda continuam rebeldes, porque o ser humano não nasce humano, ele torna-se humano. E para tornar-se humano ele precisa de um norte, ele precisa, por exemplo, da tradição. Esmagamos a tradição do que é a família, a tradição da religião. Vejam o exemplo da religião. A religião era um conjunto de regras, de dogmas, que precisavam ser seguidos para que se alcançasse a espiritualidade, a transcendência, o contato com o mundo maior do que a mesquinhez do nosso dia a dia. Mas hoje as pessoas procuram na religião a realização das suas ambições financeiras. Quando não são atendidas essas ambições, as pessoas mudam de religião, trocam constantemente. A religião fica customizada. Como você customiza a sua calça, colocando clipes, rasgando ela? As pessoas customizam a religião. Me serve essa religião? Essa religião, se não me serve, eu vou trocá-la por outra e por outra e por outra. A religião então se destruiu em nome desse hiperindividualismo, mas sem a tradição religiosa, mas sem a tradição da família, mas sem as referências do passado que foram destruídas em nome do jovem revolucionário. Sobrou o quê? Nada. Sobrou um deserto. É a liberdade pela liberdade. É a hiperliberdade que destruiu todas as referências e nos colocou em um deserto sem rumo para todos. Na próxima aula vamos entrar em outros conceitos da sociologia de Gilles Lipovetsky, como por exemplo o conceito de homopsicológicos, o conceito de deserto, o conceito de hiperinformação. Ficamos por aqui com esse apanhado geral sobre a ideia de liberdade e de aceleração desse direito natural que o homem conquistou com a Revolução Francesa. Por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima videoaula.